Então, pessoal, vamos analisar aqui as fotos que nós tiramos para analisar a granulação de ISO da Canon 80D. A primeira foto que nós temos aqui é a foto do Goku, né? Ela está com uma configuração, todas foram tiradas com a mesma configuração, a única mudança que foi apresentada é na velocidade do disparo do obturador, tá ok? Então as configurações são, como vocês podem ver aqui no canto, olha. Essas são as configurações de cada foto. Essa primeira é ISO 100 em 34mm, f8.0 e aqui está 1/13 de segundos de velocidade do obturador e essa velocidade aqui vai aumentar conforme o tempo. Então, essa aqui é a nossa primeira foto, onde foi tirada com o ISO 100, vocês percebem aqui que não existe granulação, né? Tem alguns sinais aqui, alguns sinais de sujeira e poeira, tá, gente? Não é nenhum tipo de granulação no personagem, como vocês podem ver. Isso aqui também, como vocês podem ver, é da textura dessa base aqui que está sustentando o Goku. Então também aqui, embora seja granulado, é uma base áspera, isso aqui não é ruído da imagem com base no ISO. Aqui nós vamos pular para a imagem em ISO 200, eu vou até dar um zoom aqui que fica mais fácil da gente verificar as alterações de ISO. O ISO 200, aqui ó, voltei para o ISO 100, fui para o ISO 200 e não tem basicamente diferença nenhuma até então. A próxima, eu estou utilizando aqui já um ISO 800, houve uma mudança, ainda não consigo reparar granulação significativa. Entretanto, você já consegue ver alguma coisinha aqui no braço dele, ó, no braço dele que está um pouco, até aqui no braço direito está um pouco desfocado, aqui no segundo você já vai ver aqui um aumento na granulação. A próxima imagem foi tirada com ISO 1250, onde você pode reparar aqui, vou dar um pouquinho mais de zoom, você pode reparar que ela já é bem mais granulada do que eu vou voltar aqui para o ISO 100. Então, essa é a diferença do ISO 100, essa é a diferença para o ISO 1250. Então, o ISO 1250 que já está granulando um pouquinho, tá? Nada que eu não possa resolver depois na minha pós-produção. Foto seguinte, ISO 1600, né? Ele está carregando aqui, vamos deixar de ele terminar de fazer o carregamento. Então vocês podem ver aqui a granulação que é apresentada em toda essa área aqui do rosto dele. A próxima foto é um ISO 2000, né? Então aqui a gente já espera que a granulação comece a incomodar um pouco. Óbvio aqui, gente, que eu estou com um zoom bem aplicado. Se eu tirar o zoom da minha imagem, chegando para trás, a percepção que vocês vão ter vai ser basicamente mínima. Olha, voltei aqui para o ISO 100 e voltei aqui para o ISO 2000. Vocês veem que não tem basicamente nenhuma diferença numa imagem assim. Eu estou analisando ela com zoom aplicado, que é onde a gente pode ver de forma minuciosa a granulação que está ocorrendo nessa minha imagem. Essa aqui, após o carregamento de ISO 2500, ele vai terminar de carregar, então vocês percebem que está bem granulada, mas ainda assim, na imagem, sem o zoom, vocês podem verificar que não existe praticamente sinal de granulação, a não ser quando, obviamente, eu aplico o zoom aqui na imagem, então existe uma percepção muito maior dessa granulação. Aqui, então, na imagem completa, eu ainda não consigo perceber grandes diferenças. A minha próxima imagem é ISO 3200, né? Como vocês podem ver aqui no zoom aplicado já está bastante nítido aqui a granulação. Essa aqui, após o carregamento, já está com o ISO 4000, né? Então já é um ISO bastante elevado, ainda mais para 80D, que é uma câmera com sensor APS-C, ou seja, a que a gente conhece como cropada, né? Então ela tende a granular, entrar mais de luz e granular um pouco mais. Essa aqui já está com o ISO 5000, né? Vamos ver se sem o zoom. Olha, gente, sem o zoom, na imagem inteira eu não consigo, né? Até porque a iluminação do meu objeto, né, do meu assunto, ela tá bem feita. Então não consigo ter grande percepção da granulação sem o zoom aplicado. Óbvio, como eu falei para vocês, esse zoom aqui é justamente para trazer uma granulação bem mais forte. Aqui já está em 6400, como vocês podem ver, no zoom aplicado já é bem forte, mas sem o zoom ainda não é
você consegue perceber, né, obviamente aqui na imagem, você consegue perceber a granulação, inclusive no próprio tecido aqui embaixo, no chroma key do nosso estúdio, mas ainda não é algo que seja de incômodo, né? A imagem ainda pode ser perfeitamente utilizada. Vou pular para a próxima, que é o ISO 8000. Aqui vocês percebem que com o zoom aplicado, a granulação fica bem latente aqui, bem visível para a gente. O próximo é o ISO de 10.000. Eu estou seguindo aqui todos os ISOs presentes na câmera, tá, gente? Então, são todos os pontos de ISO possíveis que a própria câmera me fornece. Então, o ISO aqui ele já está bem visível, né? Esse aqui agora é o ISO 12.800, né? Ele vai terminar de carregar e vai aplicar aqui para mim o ISO 12.800, que é bem elevado, inclusive, para uma câmera APS-C. Então, vocês já estão vendo aqui que em zoom já começa a ficar algo bastante incômodo, já é algo bem ruim mesmo. ISO 16.000, que é o próximo ISO, né? Deixa ele terminar de carregar aqui, vocês percebem a granulação, né? E a perda de qualidade extremamente nítida. Ele já carregou aqui o ISO 16.000, que é bastante, vocês percebem, aplicada, a minha imagem fica extremamente granulada, chega a perder até detalhes e muita informação em vários pontos da imagem. Realmente, se eu for dar o crop nessa imagem, fica bem difícil de ser utilizada. Vamos para o ISO máximo aqui da 80D, que é 25.600, né? Então esse aqui é o ISO máximo de 25.600. Vocês estão vendo aqui a diferença do 16.000 para o 25.600, que é o máximo que a câmera 80D chega. Aqui o ISO ele realmente já fica latente, eu perco muita informação na minha imagem, mas vamos ver como ela fica sem o zoom aplicado aqui, ó. Sem o zoom aplicado, gente, vocês conseguem verificar que o ISO ele é bem latente, né? O ISO ele é bem alto aqui, você vê que, na verdade, o ruído ele é bem alto na imagem. É algo realmente que já torna de grande dificuldade a utilização dessa imagem. Óbvio que a gente tem que falar aqui de uma coisa, gente, que as condições de luz, né? Aqui no caso meu personagem está iluminado, então por isso eu consegui chegar aqui no ISO 25.600 com a imagem até dá para utilizar, dependendo do trabalho, do que você precisa, né? Existe uma coisa na fotografia que a gente fala que é sempre melhor você ter uma imagem do que você não ter imagem nenhuma. É sempre melhor ter uma imagem, ainda que seja granulada, ainda que seja um pouco borrada, do que você não ter imagem nenhuma. Então, mesmo que você esteja em condições ruins, né, que o seu equipamento não vai comportar uma imagem de alta qualidade, é melhor você ter essa imagem do que simplesmente você não obter essa imagem. Então, só para título de comparação, eu voltei aqui para o ISO 2000. Sem o zoom, vocês percebem que não existe uma granulação significativa para a imagem sem o zoom, né? Porque eu mostrei para vocês de forma minuciosa o que acontece lá nas entranhas da imagem. Então, sem o zoom aplicado, eu quero mostrar para vocês agora como que a imagem se comporta na variação de ISO. Esse aqui é o ISO 100, né? Esse agora é o ISO 200, né? Vocês percebem que a diferença sem o zoom aplicado é quase que mínima. Esse é o zoom 800, o zoom 1250, aqui o zoom 1600, o zoom 2000, que a gente já viu, o zoom 2500, e aqui começa a ter alguma coisa, você consegue verificar alguma granulação aqui no personagem também no fundo da minha tela, isso a partir de 2500, né? 3200 ainda dá para se utilizar bastante a imagem, né? Mas você vê uma granulação um pouco maior. Aqui em 4000 de ISO. Aqui eu já começo a perder informação a partir de 5000 de ISO, né? A imagem começa a ter apresentar mais granulação, mas ainda assim está extremamente utilizável, tá, gente? Ela só começa a ficar realmente sem utilidade, quer dizer, na verdade sem utilidade não, ela só começa a ficar um pouco ruim a partir, eu acho que aqui é a partir do ISO 8000. Essa é de 8000, esse aqui é o ISO 6400. Vocês estão vendo aqui o 6400, a gente ainda consegue ter nitidez no personagem. Aqui, a partir do 8000, eu acho que já fica
algo incômodo até para a imagem sem o zoom aplicado. 10.000, 12.800, que aqui é latente, o ISO já não tem como fugir dele. Aqui no 16.000 já perco muita informação e esse é o 25.600. Então, só para mostrar para vocês a diferença, esse é o ISO 8.000 e esse é o 25.000. Então, vocês estão vendo aqui a diferença que tem de um para o outro, que é bem grande. Então, até o ISO 8.000 eu já considero que você poderia utilizar aqui nessas condições de iluminação, nessas condições de ambiente, tá, gente? Tudo vai depender da localização. Agora, só para título de comparação, o ISO 100 comparado ao ISO 25.000. Você já vê que a gente tem aqui uma perda de qualidade extremamente significativa, até porque eu estou variando do ISO mínimo para o ISO máximo da minha câmera, tá? Agora, a título de comparação, para a gente ver se perde muito em relação, esse é o ISO 6400, esse é o ISO 100. ISO 6400, né? E o ISO, novamente, o ISO 100. Então, tem uma diferença significativa, você consegue perceber, mas pela variação de ISO C de 6.400, a imagem nessas condições de luz está extremamente utilizável, tá, gente? Então, a gente pode dizer que o sensor da Canon 80D, ele se comporta muito bem, inclusive utilizando ISOs mais altos e mais elevados. Eu espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para vocês. Qualquer dúvida, comente, diga aí nos comentários o que você acha. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.